Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. É, a gente vai fazer o nosso segundo encontro do Projeto Despertar. Hoje nós vamos falar um pouco do empoderamento feminino, um pouco sobre a importância do autocuidado e vou aqui me apresentar. Meu nome é Viviane Nascimento, eu sou consteladora sistêmica familiar e a gente vem aqui juntamente com a Karina, juntamente com a Lilian e a Cláudia, falar sobre pontos de vista de cada uma, de acordo com aquilo que a gente trabalha, né? De acordo com os nossos estudos, de acordo com a nossa sabedoria e do nosso trabalho ali com as mulheres, principalmente. Mas aqui serve para homens, mulheres, de todos os gêneros e para todas as pessoas que interessarem em entenderem mais sobre o autoconhecimento, sobre a importância, né? A gente fala muito sobre essa importância do autoconhecimento para que a gente possa mudar coisas, mudar nossos comportamentos, mudar nossas relações, e as nossas percepções diante da gente, diante da nossa vida. Hoje, para começar, eu quero fazer uma leitura de um poema. Como da semana passada a gente leu um, hoje eu vou ler outro poema. Mas antes disso, eu queria que a Lília, a Karina se apresentassem aqui para a gente também, por favor. A Cláudia não pôde vir hoje, mas está aqui presente energeticamente. Boa noite, eu sou a Karina, psicóloga, especialista em avaliação psicológica e convivência em perícia judicial em vários âmbitos. Aí a gente vem construir essa ideia do projeto Despertar juntas, cada uma com seu saber, com sua prática, para que a gente consiga, junto com as mulheres e junto com o nosso público aqui hoje, e construindo essa caminhada, cada um com a sua vivência, com a sua experiência. É, Quero antecipar meus agradecimentos a todos os participantes. Hoje, como a gente discutiu semana passada, que o tempo hoje, né, o tempo das pessoas é um bem muito valioso, muito precioso. Então, de vocês disponibilizarem, né, de estarem aqui conosco hoje, meus mais sinceros agradecimentos a todos. Gratidão. Olá, meu nome é Lilian, eu sou psicóloga e coach. Trabalho exclusivamente com mulheres, né? Eu até atendo os maridos, os filhos, mas o meu foco principal é ajudar as mulheres a despertar o que existe de mais lindo, mais poderoso nelas, porque nós temos uma cultura que às vezes faz com que a gente tenha dúvida disso, né? Então, meu trabalho maior é com emagrecimento e ansiedade, porém, esse encontro aqui, ele vem mostrar que nós não somos diagnóstico, né? Nós não temos que preocupar só com o corpo estético, o emagrecimento. Então, essa troca, né, de várias terapeutas com vários saberes, várias experiências, vai ajudar muitas mulheres a entender que o problema não é único, né? E que a solução está dentro delas. Então, eu também quero agradecer, assim como a Karine, a presença de vocês, porque essa troca é muito importante. Nós, mulheres, precisamos estar junto de outras profissionais, né, da nossa área e também de um grupo que se identifique nessa busca, né, de despertar o melhor que existe dentro da gente. Então, vamos lá, né, para mais um encontro, para que todas se sintam cada dia melhores, né, consigo mesmas. Eu queria, antes de iniciar, né, com o poema de hoje, só fazer um panorama do que a gente discutiu semana passada. A proposta foi a gente discutir conflitos nos relacionamentos, todos eles. Então, a gente passou um pouco pelas dificuldades que a gente tem nesse contato com o outro e até que ponto que é a nossa responsabilidade nesse relacionamento, nossas ações, as nossas implicações, e até que ponto que é o outro. É, e questões que envolvem esses laços que a gente vai fazendo com as pessoas, sendo de todos o mais sensível esse laço íntimo, afetivo, que a gente estabelece com as pessoas nos relacionamentos.
especialmente os conjugais, e envolvendo outras pessoas, inclusive, quando vem filhos, e todas as dificuldades e possibilidades a partir daí. Afinal de contas, desses relacionamentos nem sempre vem só tempestade, tem muita coisa boa para a gente aproveitar desse contato com o outro, como a Viviane posicionou muito bem, são oportunidades únicas que nós temos de desenvolvimento pessoal. Então, nem sempre é só a gente abraçar esse lugar de vítima, de coadjuvante da nossa história, mas é também tomarmos posse do nosso lugar, das nossas vontades, ter consciência dos nossos atos, dos nossos afetos, e construir essa vivência da melhor forma possível. Isso mesmo. Tomar posse da nossa parcela dos 50%, né? Convidar a doutora Diana para se apresentar também. Ah, sim. Obrigada, boa noite a todas e todos. Sou Diana, sou defensora pública, estou como coordenadora da Defensoria Pública Especializada na Defesa da Mulher em Situação de Violência de Gênero, o NUDEM, e acho que até esse nome é simbólico, ele é representativo disso que a gente está falando, de uma situação, né, que ela não é taxada como vítima, mas a mulher que estava numa situação e que ela é transitória, ela não a define, ela é muito mais do que isso, né? E agradecer o convite para a gente poder discutir isso, que é muita potência reconhecer isso na mulher, porque a gente aqui o tempo todo falando de medida protetiva, de essa mulher vítima, e agora esse protagonismo, né, gente? É um caminho forte para sair dessa situação, né? Se reconhecer como protagonista da própria história, e com essas ferramentas, claro, que o direito, a rede de enfrentamento toda oferece, né? Mas esse despertar. Muito obrigada pelo convite. É só um adendo aqui. Quando a gente se coloca como vítima, a gente não tem como solucionar, porque a solução está na mão do outro, né? Mas se a gente se toma posse da nossa parcela ali e se empodera ali da nossa, vira protagonista da nossa própria história, a gente vê que a solução está nas nossas mãos. E aí sim a gente consegue buscar uma solução, né? Ok, vou ler o poema aqui. Ele se chama. É um texto extraído do livro tibetano do Viver e do Morrer, de Sogyal Rinpoche. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para encontrar a saída. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, levo um tempão para sair. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim, caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Ando por outra rua. Deixa eu voltar aqui para a tela. Então, ele fala exatamente do que a gente falou aqui agora, né? Eu sabia que ele era importante, mas eu não me lembrava bem. Eu não tinha lido ele antes, só falei, vou lê-lo novamente. Então, é dessa grande importância, né? Falar sobre isso. Quando a gente consegue se responsabilizar sobre a nossa parcela de culpa, é que a gente consegue olhar. E isso empodera a gente, isso empodera o nosso feminino. O empoderamento feminino não é a gente virar um homem, né? É a gente tomar posse do poder que o feminino tem, do poder que a mulher tem.
Nós temos o poder de transmutação, nós temos o poder de fazer um, um zigoto virar um neném, virar uma criança, virar um ser humano ali dentro da gente. Então, o nosso poder é muito interno, e por isso a gente faz esses encontros aqui, para a gente olhar para dentro, para a gente olhar para aquilo que a gente sente, para a gente, se a gente consegue resolver internamente, olhar para a nossa dor primária, é que a gente consegue resolver fora, né? Então, é, é interessante como é que coube certinho aqui, né? Nós até comentamos na semana passada sobre essa necessidade do autoconhecimento como ferramenta primária para o empoderamento. Então, o empoderamento, como você escreveu, esse poder que está dentro de nós. Poder o quê? Como? Né? A gente precisa descobrir o que é significativo e importante para cada um de nós. E a gente falou, não adianta a gente fazer um caminho inverso, achar que o problema é do outro, o problema é da cidade, o problema é do emprego. Aí você muda de relacionamento, muda de emprego, muda de cidade, de país, e daqui a pouco você está novamente no mesmo ciclo. Então, a transformação, ela é necessária e importante. Entendo. E essa questão do autoconhecimento, ele é muito importante porque na clínica, né, no consultório, a gente vê muito isso no início da sessão. A pessoa chegando no consultório falando, porque a minha vida está assim, porque a minha mãe, né, fez isso comigo. Eu sou uma azarada, porque tudo dá errado para mim. Minha vida está emperrada porque, nossa, né, meu pai, ele sempre foi abusivo ou ele me rejeitou. Então, o discurso inicial na terapia, ela é muito distante do autoconhecimento, né? Da sua responsabilidade diante disso. Não quer dizer que a gente está desmerecendo todo o seu sofrimento, todo o trauma que você viveu, mas ficar nesse lugar eternamente, né? Culpando ou justificando ou chateada com as pessoas que fizeram determinadas coisas com você, no caso, por exemplo, de um relacionamento abusivo, né? A culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, né? Então, independente do gênero, isso nos deixa de pés e mãos atados. Então, quando você tem um trabalho de autoconhecimento, isso te dá força. Mesmo que esse autoconhecimento no início seja assim, nossa, mas foi muito cômodo, né? Ficar nesse lugar. Foi muito cômodo falar mal só dele e eu ficar ali só sendo a coitada, a vítima. Então, no início, quando a gente fala isso para as mulheres, elas ficam incomodadas, porque realmente, né, as dores são muito fortes, mas quando ela começa a ver, né, tudo que ela tem, tudo que ela pode fazer, isso causa uma transformação maravilhosa e um poder de sair daquilo ali e construir uma nova história, que foi o que aconteceu, né? Caio no buraco, meu Deus, mas que azar, a culpa não é minha. Caio no buraco novamente, falo, meu Deus do céu, eu tenho um dedo podre, né? Minha Nossa Senhora, por que que Deus fez isso comigo? E aí, quando cai de novo, fala, não, mas eu enxerguei o buraco e caí novamente. Não, a culpa é minha. A culpa é minha, e aí você sai novamente desse buraco com muita dificuldade e constrói uma rua diferente, né? Vai para um caminho diferente, vê o buraco antes e né, para fazer uma história diferente. Então, é um processo que não é tão agradável, mas ele é transformador. E é isso que a gente traz aqui, né? Cada uma na sua linguagem aí. Então, o autoconhecimento, ele é essencial para que essas mulheres consigam criar uma nova história, né? E essa troca, ela é importantíssima, porque essa solidão da dor faz com que a mulher entenda que isso é impossível, que essa transformação é impossível. Então, quando ela participa de um encontro como esse aqui, e vê uma outra pessoa falando que vive a mesma coisa ou que saiu de uma situação parecida com a dela, fortalece, né, dentro dela uma fé, uma esperança de sair daquilo ali, né? Então, nós vamos, com várias linguagens aqui, ajudar essas mulheres a transformarem a história dela, né?
Eu queria convidar os outros participantes, quem puder e quiser se apresentar, abrir para quem tiver alguma dúvida ao longo da nossa conversa e contribuindo conosco aí. Sejam muito bem-vindos. Semana passada, enquanto os nossos convidados se resolvem, a gente começou a falar de um outro poema também do Carlos Drummond de Andrade, que particularmente eu gosto muito dele, que chama O Homem e as Viagens. E eu queria pedir licença para vocês para ler ele aqui. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, e toca para a lua. Desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à terra. O homem chateia-se na lua. Vamos a Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos a outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto? É isso? Idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter, proclamar justiça junto com injustiça. Repetir a fossa, repetir o inquieto repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para te ver? Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no sol? Põe o pé e... Mas que chato é o sol. Falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração. Experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias e inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Uau, muito bom. Me fez pensar nisso, né? Dessa questão. Esse primeiro ato dele é o ato do masculino, que é sair e explorar, explorar, né? É ir conquistar fora, é buscar fora, né? Essa busca que o movimento do masculino faz. E no fim das contas, a maravilhosidade toda está dentro de si, que é voltar para dentro, que é olhar para o feminino, que é olhar para aquilo que está dentro da gente. E ali estão muitas respostas de tudo aquilo que muitas vezes a gente busca fora e, na verdade, está dentro, né? Muito legal, gostei. Esse eu não conhecia. E desde de semana passada, e quando a gente trouxe essa questão do empoderamento, é, o empoderamento, no meu modo de ver, ele é exatamente isso, essa coragem, essa autonomia de poder se expressar, de poder fazer, de se colocar, de participar, de com o autor, que ele é muito interessante, ele faz uma separação, ele tem licença poética, ele faz uma separação com tracinho viver. Igual a gente faz uma associação do comandar. O comandar, ele é com mandar. Não é algo que se faz isolado,
o conviver da mesma forma. Não é viver com o outro, é viver com. E esse com, ele traz essa questão por trás, que é o 50-50. Eu também estou na relação. Então, quer ela esteja muito boa ou quer ela esteja muito ruim, parabéns para nós. A caminhada é construída junto. Exatamente. Deixa eu falar só uma partezinha que a gente fala muito na constelação, é, a gente vai e volta e a gente volta para os relacionamentos, né? Tem uma das leis que a constelação fala, que são leis naturais, são leis universais, assim como a lei da gravidade, que foram muito bem sentidas e intuitivas ali do Bert Hellinger, que é o criador da constelação, que ele fala uma dessas leis é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. E essa lei ela serve para os casais e para as pessoas iguais, né? O casal não tem maior, não tem menor. Os dois são iguais e os dois têm o mesmo nível hierárquico ali no relacionamento. Também serve para amigos, colegas de trabalho, prestadores de serviço e cliente, mas todas as relações que são de igual para igual. E aí fala sobre isso, né, Karina? É importante que a gente tenha um equilíbrio entre aquilo que a gente dá e aquilo que a gente recebe, para que o relacionamento possa fluir e que flua da melhor maneira, eu dou para o outro aquilo que eu tenho e o outro me dá aquilo que ele tem. E a gente vai trocando. Onde eu dou algo, a pessoa vai ficar contente e ela vai me dar algo em troca. E aí a gente vai fazendo essa troca do bom, e também pode acontecer para o ruim. Então, se alguém me fere em algo, eu também preciso ferir essa pessoa um pouco menos do que ela me feriu em algo, para que a gente possa continuar trocando. Então, quando eu perdoo, eu fico grande, aquela pessoa fica pequena e a gente não consegue continuar trocando, né? Então, o perdão, ele não cabe muito nessas relações. A gente prejudica o outro. A gente fala disso do troco, tá? Pode parecer estranho, mas se vocês colocarem isso nos seus relacionamentos, e não é uma maldade, nem é uma vingança, mas é simplesmente dar para o outro um pouco menos, para a gente continuar, permanecer trocando nos relacionamentos. É muito interessante a gente refletir isso na prática dos relacionamentos e como o empoderamento feminino, porque nessa troca, igual a gente conversou semana passada, a gente é muito influenciado pelas redes sociais, pela mídia, pelo mercado. E o mercado de saúde mental hoje traz que tudo é tóxico, tudo é ruim. E nessa dos relacionamentos tem algumas máximas que falam assim, mas dê ao outro o seu melhor, não porque o outro merece ou não merece, mas porque você é bom. Então, seja sempre bom. Escolha ser sempre bom. Igual a gente, até antecipando um pouco o burnout, né? É igual a gente fala, tem umas máximas aí do burnout. Legal, né? Trabalhe enquanto todos estão dormindo. E adoeça. Só dê ao mundo. Só dê às pessoas. E adoeça. Então, é importante nessa jornada do empoderamento que acontece junto com o autoconhecimento, a gente saber os nossos limites. Saber o momento de dizer não, saber o momento de cortar, sim, determinados vínculos, ainda que não seja um corte definitivo. A gente, às vezes, tem umas situações assim, bem dramáticas, de, nossa, nunca mais. Não precisa ser um corte definitivo, que seja temporário, mas que você consiga fazer esse movimento de falar, não, me fez mal, não quero. Então, parte desse empoderamento, conversando essa semana, inclusive, com uma amiga, eu fiz um convite a ela,
Ela, olha, eu não vou entrar no grupo porque eu não vou dar conta, você me desculpa, mas eu estou aprendendo a dizer não. Então não vai adiantar eu entrar num grupo só para eu estar lá e eu não conseguir me doar ou participar. Então eu falei assim, é isso. Não, não me chateou, pelo contrário, é isso mesmo. E eu achei muito interessante a fala dela, e essas discussões recentes de grupo, ou não, beleza, uma hora a gente combina, uma hora a gente sai, e vem esse questionamento. Qual que é o nosso compromisso com o outro quando a gente se posiciona dessa forma? Não, beleza, eu vou entrar, vou lá, depois a gente marca, e nunca marca. Então a gente É, precisa. essa fala sua, teve dois aspectos que eu achei interessante, dela não participar do grupo porque ela não está pronta. E a mulher tem muito disso, né, de querer estar pronta sempre. E ter dificuldade, né? Muita gente fala assim, ah, não, eu não tenho condição de fazer terapia agora, ou sem falar da questão financeira, mas, ah, eu não consigo fazer a constelação agora. E por quê? Ah, porque eu estou gastando com meu filho, estou gastando com meu marido, estou aprendendo a dizer não. Só que ela aprendeu a dizer não para ela, né? Porque é um grupo para ela. Então, as pessoas ainda têm essa dificuldade de buscar ajuda, porque ela quer saber o que vai falar, ela está com vergonha de se expor, então ela tem dificuldade de ser ela e de falar sobre ela e de cuidar dela. E quando fala assim, ah, seja boa, né? A síndrome da boazinha, né? Seja boa, dê o seu melhor. Gente, as pessoas confundem isso, né? Seja boa, dê o seu melhor, mas primeiro para si mesma, né? Então, seja boa no relacionamento. Eu adoro exemplos. Eu acho que os pacientes, as pessoas, as crianças aprendem muito com exemplo e por exemplo, né? Ser bom no trabalho é oferecer o seu melhor, sabendo que tem o limite, né? Que a Karine falou, do horário, porque você precisa ser boa na sua casa, ser boa para você na hora do seu banho, né? Estar presente no seu banho. E então, ser bom é ser bom para si. Porque se você não conseguir ser boa para você mesmo, como é que você vai conseguir criar limite no seu trabalho, criar limite no seu relacionamento? Então, assim, eu vou ser a melhor esposa, eu vou ser a melhor namorada, mas primeiro tem que ser melhor para mim, né? Então, assim, a gente já teve algumas conversas, né, Vivi? Porque nós somos amigas, então, conversas pessoais às vezes, assim, a pessoa fica querendo ser bom no relacionamento, mas se abandona. E aí se torna chata, né? Se torna pegajosa, controladora, ciumenta, e querendo ser muito boa, né? Mas eu faço tudo. Eu limpo casa, eu cuido de filho, eu trabalho, eu pago conta. Ué, mas acaba que a pessoa começa a cobrar do outro que o outro a ame, que o outro valorize, que o outro reconheça, mas ela mesma não está se valorizando. Ela mesma não está se reconhecendo, que ela está fazendo para ser boa para ele, não está fazendo para ser boa para si, né? Então, a gente precisa colocar nessa mulher essa, essa verdade do ser boa. E não é ser boa para tudo e para todos, e esquecer de ser boa para si. Né? Então, as pessoas elas confundem isso, ser boa para o mundo, aí entra num burnout, porque quer dar conta de tudo, quer estar pronta para tudo, quer oferecer o melhor para o outro, quer que o outro enxergue, mas o que dentro está adoecido, né? Porque ela não consegue ser o mínimo boa para ela não consegue ter uma hora do dia para conversar com outras mulheres, para falar dos problemas dela, né? Para pedir ajuda, né? A gente tem que mudar Geralmente. essa. Ai, perdão, Lívia, não. Não, 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 pode falar, tem que mudar essa cultura do. E geralmente o que a gente, quando a gente vai nessa busca em ser amada, a gente precisa olhar que não é pelos outros, não é pelo meu marido, não é pelo meu filho. Às vezes a questão está lá na nossa infância, onde a gente aprendeu a ser boazinha para ser amada, onde a gente aprendeu que se eu falar sim para todo mundo, se eu engolir meu choro, se eu sorrir, aí sim as pessoas vão me amar. E quando, vamos fazer a pergunta aqui para quem é boazinha, você recebeu esse amor? Preencheu?
Não, porque a gente só tem de fora o que a gente já tem dentro. Se a gente não se amar, a gente não vai receber amor de ninguém. Se a gente não conseguir olhar para essa criança ferida que a gente tem aí dentro da gente, a gente vai continuar buscando fora o que precisa buscar dentro, né? É, a primeira coisa que eu trabalho nos meus atendimentos é a pessoa se colocar como prioridade. E aí eu falo, a pessoa fala, mas não é egoísmo? Não, não é egoísmo. Na verdade, é óbvio que tem o egoísmo, é, vamos dizer assim, negativo, mas tem o egoísmo que é se colocar como prioridade, que amarrando aqui o que a Lilian e a Karina falaram, é se colocar como prioridade, é entender e aprender a falar não. Gente, falar não é libertador, libertador, sabe? Eu gosto muito de partir as palavras assim também. Então, libertador, porque quando você está falando não, você está falando sim para você mesma, né? Ou ao contrário, também é verdadeiro. Você é boazinha demais, está falando sim para todo mundo, você está dizendo não para você mesma. Então, aí também reflete o outro abusar de você, né? Porque, ela faz tudo, ela deixa tudo, ela não coloca um limite, ela não me fala até onde eu posso ir, então eu vou até onde eu quiser, né? Então, se colocar como prioridade é um autocuidado que a gente precisa ter, primeiramente, conosco, né? Justamente chama autocuidado, é cuidar de nós mesmos, né? E aí também vai para vários outros aspectos na nossa vida, esse autocuidado, onde a gente precisa, eu falo assim, você está cuidando da filha dos seus pais? Porque você é o presente dos seus pais. Eles deram para você a vida. A sua vida é o seu presente mais precioso. Tanto é que se a gente perde a nossa saúde, por exemplo, é, a gente perde vida, a gente perde trabalho, a gente perde relacionamento, a gente vai perdendo muitas coisas. E a gente perde saúde quando a gente não cuida da nossa saúde, quando a gente não prioriza a nossa saúde. Então, o autocuidado, ele abrange várias dessas áreas, né? É, e é muito importante para que a gente possa realmente se empoderar. Aqui eu amarrei foi tudo. Inclusive para cuidar do outro. Você não consegue cuidar do outro sem cuidar de si mesmo. Eu tenho como referência uma conversa com uma amiga minha, ela já tinha um casal de gêmeos e ganhou uma terceira criança. E com muita dificuldade de desmamar, porque eram todos pequenos. E aí ela comentou comigo certa vez que começou a sofrer no braço, né, tipo uma bursite, e ela não conseguia mais fazer atividade física, várias questões somáticas ali, né, estresse, queda de cabelo, manchas, e ela comentando, eu não estou conseguindo desmamar, e ele faz pirraça, e ele manda em mim mesmo, e eu não consigo. E aí eu, né, comentei com ela, falei assim, pois é, seus filhos são seu bem mais precioso, né? Né? Quero cuidar deles. Pois é, não adianta depositar toda a sua saúde agora na infância deles, porque a nossa expectativa é que eles cresçam com saúde, né? Cresçam bem, desenvolvam. Então, tem que fazer uma conta aí para a sua saúde e a sua condição durar por 30, 40, 50 anos, porque a família, os filhos são assim. Eles vão demandar atenção né, em algum grau cuidado sempre. Todas as nossas relações, né? Elas demandam cuidado sempre, né? E para a gente cuidar da relação e cuidar do outro, a gente precisa cuidar de si mesmo. Não sobra nada para o outro. E isso é tão difícil, né, gente? Assim, a gente falar com essas mulheres para elas olharem para ela, porque a nossa cultura, ela, a gente está falando de exemplo de consultório, né, com amigo também.
Muitas vezes no consultório as pessoas falam, nossa, depois que eu comecei a fazer terapia, minha família toda está falando mal de mim. Está falando que eu estou muito egoísta, né? Muito egocêntrica, porque a gente passa por alguns processos, né? No início a pessoa fica meio revoltada com algumas coisas que ela começa a enxergar, é, e também começa a criar limites, e isso incomoda geral, né? E a gente precisa trabalhar essa autoestima para ela conseguir lidar com essas críticas, porque a gente quer muito ser amada e admirada. Então, o que que acontece, né? Ah, tá fazendo terapia, tá egoísta. Tá falando não, tá chata. Tá falando o que não tá gostando, né? Chega num relacionamento, por exemplo, eu não gosto que você faça isso, isso. Nossa, mas ai, que fresca. Ah, que mimimi. Ah, mas agora tá revoltada, aí, ó. Reclama de tudo, né? É doida. Ah, você tá doida, não tô fazendo isso não. Então, assim, a mulher, ela precisa ter um reforço tão grande na autoestima para ela aprender a lidar e barrar essas coisas, né? Então, eu falo que o buraco é muito mais embaixo, né? Então, a gente tem 1000 técnicas aqui, várias teorias maravilhosas, mas se a gente não conseguir trabalhar essa essência desse amor próprio, dessa autoestima, é muita porrada aí que a mulher leva na hora que ela começa a criar limites, né? Então, a gente precisa muito reforçar o valor que ela tem, é, o, o, o prejuízo que ela teve até hoje de falar sim o tempo todo, né? Porque às vezes ela fala, mas está tão difícil. Mas e aí, antes era fácil, né? Ah, não, mas nossa, aí fulano tá falando isso, mas você escutava outras coisas antes, né? Então, porque, às vezes a pessoa começa a ter uma dificuldade com essa mudança, porque fica tudo muito diferente, só que não quer dizer que está pior do que antes, não. Porque se estivesse pior, a pessoa não estava buscando ajuda, né? Não estava precisando mudar. Então, eu falo que a gente tem que trabalhar muito, muito o autoconhecimento e essa autoestima, porque a mudança de padrão de comportamento vai causar ali muita revolta em volta, né? Até chegar no momento que você está tranquila e as coisas começam a fluir e melhorar, né? Eu Eu falo achei que é muito o... interessante uma. Ai, Pode desculpa. falar, pode falar. Eu ouvi uma fala da Lilian essa semana e eu fiquei refletindo, meditando naquilo. Ela comentando a experiência clínica, Lilian, me corrija se eu estiver errado, em que a paciente ela procurou o atendimento com o objetivo de cuidar da relação e não dela. A gente vê a gente vê dessas coisas também. Não, e Então, quando a gente quando o fala, outro busca procurando, vou resolver meu marido, você pode saber que o problema maior está ali nela. Ó, muitas vezes elas vêm para poder melhorar o relacionamento. O que que eu preciso fazer para melhorar, para ele não ficar nervoso, não sei o que e tal. Aí vai, né, trabalhando algumas coisas e muitas vezes elas falam, Lília, eu não vou fazer terapia, mas eu vou pagar para ele. Muitas falam de pagar para ele. E isso quando não é pagar, fala assim, não, eu já falei para ele fazer, e tudo mais, ajuda ele, eu acho melhor ajudar ele do que a mim. Então eu elas têm também, essa ideia. Eu tô ótima, né? Eu tô Aham. ótima, fiz uma ótima meu olho só escolha. está piscando. Cuida dele para mim, por favor. E eu E, já fiz essa e quem que está experiência de cuidar. incomodada mesmo? É, ele nada. Inclusive, muitas Para vezes, ele tá se é um ótimo. relacionamento, se é um relacionamento tóxico mesmo, o cara é abusivo, né? Que às vezes a gente pode dar uma equilibrada na comunicação, né? Trabalhar algumas questões da família de cada um, mas tem alguns que realmente são tóxicos mesmo, que chega na terapia só para fazer a gente de pombo correio, né? Ai, Lília, mas sabe o que que é? Porque se ela fizesse assim, assim, assado, eu não ia ficar tão nervoso. Oh, que gracinha, gente. Então tá, então ela tem que andar conforme a música que você cantar. Então, assim, muitos têm isso e elas caem nesse erro, né, de achar que eles têm que ser tratados e tudo mais, e não elas, né? Eu tô lembrando aqui que eu falo do o furô de cocô. Tá fedendo, mas tá quentinho. Então, o ofurô de cocô é a nossa zona de conforto. Tá confortável, a culpa é do outro. Já acostumei com esse jeito, né? Voltando ali à fala da Lilian. Então, a gente vai, quando a gente procura sair no furô de cocô ali, tá de boa, você já acostumou, você já sabe como é que funciona, tá quentinho, você já nem sente o cheiro mais. Mas quando você consegue sair
que é mudando de postura, que é buscando ferramentas, que é buscando terapia, que é buscando, né, ajuda, e olhar para dentro, e que você consegue sair, você olha para trás, para aquilo tudo onde você estava, e é tão maravilhoso, é tão libertador, né? Que você fala assim, nossa, como eu pude estar tanto tempo ali. E nossa ideia aqui é tirar você do ofurô do capô. É dói, é chatinho no começo, você fala assim, ai, mas estava até acostumada, era bom e tal. Mudar dói, né? Crescer dói, né? Mas é preferível uma dor diferente do que a mesma dor, né? E uma dor para a gente mudar, causar uma transformação na nossa vida, não ficar aqui naquele mesmo repetição de padrão. E eu falo muito que quando você pode aderir, o furor de cocô é muito legal, é bom da gente pensar, porque realmente é até um apelido carinhoso é, que a gente dá, né, para essa situação difícil. Perdi o que eu ia falar, peraí. É, perdi, gente. Ah, tá, lembrei. Da repetição de padrão. Então, o que que acontece? Eu tenho uma dor de rejeição ali que ela aconteceu lá na minha infância. E aí, o que que acontece? Eu vou para eu vou na minha vida vão acontecendo novamente situações que vão despertar essa dor. Nenhuma dor que você sente é, ela acontece do nada. Ela é uma dor que vai sendo despertada por outras pessoas. Ela já estava lá dentro. Só que às vezes a gente não olha, às vezes a gente deixa para lá, às vezes a gente finge que esquece, mas a dor continua a voltar e continua a voltar. Em relacionamentos diferentes, eu falo assim, você troca, você termina o relacionamento, não muda nada, e arruma um novo namorado, você só trocou 6 por meia dúzia. O seu ex volta no corpo do atual. É a mesma coisa. Se você Aí vem a não síndrome do dedo podre, né? o seu dedo não é podre, é você que está podre. O seu dedo não é podre, você está podre. Então você Vivi precisa. muito delicada. Hã? Demais. Vivi muito delicada. Eu sou super. Fala com uma doçura que você tá podre, tá é lindo. Mas não Adoro. é verdade? Não é o dedo, não é seu dedinho, é você inteira. É porque a gente atrai aquilo que a gente é. Então, se É. eu tenho atraído situações, questões repetitivas ali, padrões repetitivos ali na minha vida, eu preciso olhar para onde começou. Eu preciso curar a minha ferida do início, porque senão eu vou continuar trocando 6 por meia dúzia, porque senão eu vou continuar achando relações, não só amorosas, como de amizade, no trabalho e etc., que também vão despertar minha ferida da rejeição novamente. Então, se eu não olho para onde ela começou, pronto. E Aí é, como que eu vejo, só concluir, como que eu sim, vejo sim. que ela tá sarando ou que ela melhorou? A partir dos meus relacionamentos, a partir de eu ver que aquele padrão não está repetindo mais. O outro me mostra sempre aquilo que está dentro de mim. Vou te perguntar. E eu posso só completar um pouco no sentido assim, não é padrão só de escolha, tá? É igual o pessoal fala, eu tenho dedo podre. Ah, não é só porque acontece as duas coisas. Vamos supor, é o que o perfil às vezes fala assim, Lilian, eu até estava relacionando com o fulano, mas ele é tão pegajoso. A gente comentou mais ou menos isso no último encontro. Ele é tão pegajoso, não, que preguiça, não gosto não. Né? Então eu tenho, por exemplo, uma paciente que falou, Lilian, eu não gostava. Eu trabalhava com o meu atual marido e ele gostava de mim, queria sair comigo, mas eu não sentia vontade, não. No dia que ele pisou no meu pé e quebrou a minha unha, eu falei, nó, que homem é esse? Gente, é uma frase esquisita de você escutar, porque ela já tinha feito algumas sessões até chegar nessa consciência, tá? E ela apanhou muito do pai a vida inteira, a mãe também apanhava, os irmãos todos apanhavam, e qual o padrão que ela começou a se apaixonar, né? Por homens, assim, agressivos. Né? Então, aqui tem sim um padrão, às vezes, de ser atraída por pessoas parecidas ou com o pai ou com a mãe, que eram agressivos e tal.
É como a criança Então, ela entende o amor, né? Lívia? entender o amor dessa forma, mas também existem casos assim, às vezes a mulher ela tem uma autoestima tão baixa, tão insegura, e aí tem uma comunicação, ela mesma tem uma comunicação tóxica, e às vezes o relacionamento é bom, e ela vai construindo um ambiente super desagradável, e aí o relacionamento se torna tóxico, abusivo, aí né, a pessoa começa a ficar mais agressiva, desperta nele também, coisas às vezes que ele nem aparentava ter, e ela também pode transformar um relacionamento bom em um relacionamento ruim por conta de dores, questões do passado. Então, assim, não adianta você ir para Marte, né, levando com você o seu comportamento de anos, as suas dores. Então, às vezes, tem uma vírgula na fala da Loucura do pessoa. cocô, né, Lívia? Exato, né? Então a pessoa está ali, num ótimo relacionamento, aí traz uma fala ou um comportamento que se assemelha a uma dor lá do passado. Aí ela traz um comportamento nela que vai destruindo esse relacionamento, né? Então, tanto a sua escolha amorosa pode estar ligada, né, a uma questão do passado que você precisa trabalhar, quanto os seus comportamentos também pode estar ligado a uma defesa sua do passado que você fica trazendo ali e destruindo todos os seus relacionamentos. A gente deu o exemplo de relacionamento amoroso, mas pode ser no trabalho, né? Pode ser com o filho, pode ser com os amigos, no seu condomínio. Então, a gente precisa entender o nosso padrão, né? Falar assim, não, eu tenho um dedo podre, não, que azar dos céus, né? Só cai na minha frente pessoa ruim. Não, você escolhe e você também transforma seus relacionamentos, né? Então, a gente precisa entender, né? Isso para poder mudar. E como diria a Cláudia aqui, a gente atrai, né? A Cláudia diria isso, a gente atrai mesmo, né? A gente não escolhe, e inconscientemente, o nosso inconsciente ele está em ressonância. Então, aquilo que tiver em ressonância com aquilo que está dentro da gente, no nosso inconsciente, a gente vai trazer para a nossa vida, porque ele precisa ser visto. E aí a grande questão que fica é, mas e aí? E como? Né? Não necessariamente você está numa relação ruim, ou talvez a sua relação ainda não tenha chegado numa classificação de ruim. Mas o que fazer para melhorar as suas relações e melhorar a si mesmo? Começa pela rotina de autocuidado. É necessário diariamente você reservar. E isso é igual ao momento da oração. Não, domingo eu vou na igreja, vou fazer aquilo ali. E aí no domingo acontece tudo quanto há para você não ir na igreja. Então, vou reservar 5 minutos por dia para eu meditar, para eu cuidar de mim, para eu tomar um banho. O banho tem que ser mais um pouquinho de 5 minutos, viu, gente? Mas eu vou reservar esse tempo aqui para mim, para eu fazer algo para mim, uma leitura, aprender uma técnica de maquiagem, algo que faça sentido para mim, meu. E aí, reserve esse tempo na certeza de que vai acontecer mil e uma coisas para que você não faça. Infelizmente, nessa rotina de autocuidado, que para a mulher muitas vezes vou fazer uma hidratação no cabelo, vou fazer as minhas unhas, vou me olhar no espelho e encontrar em mim mesma os meus melhores aspectos. Não só, olha, fiz a hidratação, meu cabelo ficou bonito, faça isso de frente do espelho, exercite você mesma. E aí a gente começa a ter dificuldades, e talvez você ainda não tenha observado, mas você começa a observar, a partir do seu autocuidado, a sua relação. Se a sua relação é tóxica, vem o namorado, vem o marido, ou vem a mãe, ou vem o pai, e fala, você está com a ideia errada. Você está se arrumando demais ultimamente. Alguma coisa você está aprontando. Então, isso é uma relação saudável? Isso você está se cuidando, você está mais bonita, está fazendo uma caminhada, está preocupada com a sua saúde, e vem o outro, qualquer outro. Não, mas você demorou demais. Mas você vai sair agora? Você vai sair com essa roupa? Eu não estou acreditando que você está me falando isso. E são coisas, assim, sutis, que você vai começar a observar no seu dia a dia, que são várias as questões, várias as pessoas que vão querer influenciar
no seu momento de autocuidado, no seu bem-estar. Porque se você está naquele momento de autocuidado, você está ficando bem consigo mesma. É seu, é para você ficar feliz. Que outro é esse que não pode te ver fazendo hidratação no cabelo para ficar feliz? Sem pensar que você está armando alguma coisa. Então, a partir desses momentos e desse espaço, você começa a ter momentos de consciência, de cuidado, e vai ter espaço para observar as suas relações. Também no ambiente de trabalho. Experimenta falar um não para o seu chefe, discretamente, dentro da legalidade, como diz o outro, igual a Lilian falou. Eu vou dar o meu melhor no meu local de trabalho, mas eu vou cumprir o meu horário. Um dia que você, né, às vezes você já perdeu o controle. Então, todos os dias, habitualmente, ou você chega mais cedo, ou você leva serviço para casa, ou você passa do seu horário. Isso virou um hábito. Péssimo hábito, mas virou. Aí um dia você vai chegar para o seu chefe e falar assim, olha, hoje eu não posso ficar depois do horário. E observe a partir daí. É sempre assim. Quem está do seu lado é a pessoa que vai fazer de tudo para te ver feliz. Você está feliz cuidando do seu cabelo? Então tá ótimo, tá tudo certo. Você está feliz tirando esse momento para você fazer sua caminhada ou com essa roupa? Então tá tudo certo. Eu tenho É um exercício, necessário. Pode falar. tem um exercício, desculpa. Tem um exercício que eu gosto muito de passar para os meus clientes, que é o exercício do espelho, que é um exercício assim. Você, quando a gente olha para o espelho, reparem e vejam se eu estou errado. Quando a gente olha para o espelho, a gente olha para os nossos defeitos. Você vai lá e fala assim, nota uma ruga, nota tem que fazer o botox, nota o cabelo branco, nossa, estou gorda, não, meu braço está mole, não, minha perna não. Não. A gente é um super autocrítico, totalmente. Então, o exercício do espelho é, olha para o espelho, imaginando que você está olhando para aquela pessoa que você mais ama no mundo. Pensa aí, sei lá, mamãe. Você vai falar essas coisas com a sua mãe? Ou, pensa aí, você criança. Você teria coragem de falar isso que você está falando para você adulta, para você criança? E esse é o exercício. Olha no espelho e olha com um olhar de amor. Olha dentro dos seus olhos. Quantas vezes vocês olham nos seus olhos quando vocês olham no espelho? Vocês param para se olhar, e muita gente não faz. Quer dizer, quase ninguém faz, né? Então, é só um novo ponto de vista para a gente olhar para a gente. Isso também ajuda a trabalhar a nossa amorosidade, nosso amor próprio, a gente olhar para a criança que existe dentro da gente, porque a nossa criança, ela não morre. Vez ou outra, ela está aparecendo aí. Tem gente que ela vive mais na criança que no adulto. Mas a nossa criança, ela está aqui. E se a gente olha para a gente com esse olhar crítico, né? Eu tenho um cliente que ele é bonzinho e tal, muito bonzinho, e eu falo assim, você é o maior carrasco de si mesmo. Com ele é péssimo, ele se critica o tempo inteiro, ele está o tempo inteiro buscando a perfeição, e perfeição, gente, o perfeito para morrer, já está pronto, não existe. Não existe perfeição, né? A busca pela perfeição é uma total autossabotagem, né? Ninguém é perfeito. E a gente precisa ser aquela pessoa que vai ter compaixão por nós mesmos, que vai olhar para a gente e vai falar, poxa, tá, não deu para fazer dessa vez, mas da outra vez eu vou fazer. Nossa, tá, é, olhar para você no espelho ali, vendo as coisas boas que você tem. Quantas vezes você já fez isso? Muito raro, é muito raro a gente fazer isso. A gente vai com um olhar super crítico em cima da gente. A gente não consegue ir lá no espelho e ver as qualidades, mas quer que o outro veja, né? Como? Quer que o outro... Como? Como? O outro vê o que você vê, entende? O outro só vê em você o que você vê.
Ninguém vai ver em você algo que você não vê. É por isso que essas técnicas, né? Ai, é, ignore o namorado, ignore o marido, faz de conta isso é uma balela, né? Porque é mentira, né? E é nítido que é mentira, que você está fazendo mais por ele. Então, é o que a Karina acabou de falar, assim, se você mesmo não se acha bonito, o que que a pessoa vai achar? Se você mesmo não se admira, né? Então, esse exercício do espelho é maravilhoso. Você espera que o outro fale assim, nossa, você é linda, eu te amo. Fala você primeiro, né? Você espera que o outro te toque. Ah, eu queria tanto que me abraçasse. Você nem toca em você, você tá lá preocupado com a sua gordura, né? Então faz o exercício de ir pro banheiro, aí se tocar e fala, nossa, olha, minha mão aqui não dá uma sensação boa, né? Então as pessoas estão tão distantes de si e quer que as outras pessoas estejam próximas, né? As pessoas se odeiam tanto e quer que as outras pessoas o amem, né? Então, a gente precisa começar a fazer esse exercício do espelho urgente para que as coisas fluam, né? Porque realmente as pessoas te respeitem, né? Ah, o que que eu vejo muito também? Ah, porque fulano devia mudar, devia fazer isso e aquilo, mas e você muda? Né? Ah, meu chefe fica me cobrando as coisas, mas você fala só assim, né? Se você começar a fazer diferente, ele vai ter que parar de pedir, porque você não vai fazer, né? Então, assim, o primeiro passo não é ficar esperando de fora, né? Então, se você não falar com o fulano, olha, não estou gostando disso, eu quero que seja didático mesmo, eu quero que seja assim, assim, assado. A pessoa pode até não fazer, mas que você está sendo clara tanto com você quanto com o outro, vai facilitar muito mais a sua vida, né? Do que ficar só esperando de fora. De fora, ai, fala que me ama, fala que eu tô bonita, me toca aqui. Você nem sabe onde que deve te tocar, porque você mesmo não toca, então como é que você vai ensinar o outro a te tocar, né? Ah, eu não gosto de abraço, não. Por que será? Né? O que que aconteceu? Né? Então, assim, o que você quer, faz, junto com a técnica do espelho, visualize assim, o que que você gostaria que acontecesse com você. Né? Eu gostaria muito que fulano fizesse isso, isso, isso. Então, ao invés de te colocar ele ali, coloca você fazendo. Né? Cria essa visualização aí em você. Eu trabalho muito com essa questão de visualização. Né? Então, crenças, pensamentos. Então, se você né, fecha os olhos e visualiza o que você quer, vai te dar um caminho do que você precisa fazer, né? Mas as pessoas só veem o que não quer. Nossa, essa gordura aqui. Aí a gordura tá desse tamanho, ela vê desse. Né? Ah, fulano não gosta de mim, tá olhando para fulano de tal. Você não olha no espelho, você não tira uma foto. Né? Então, assim, o outro não vai conseguir ver mesmo em você o que você não vê mesmo, né? Que a Vivi acabou de falar. Exato. A gente fica com uma questão, né, mudando um pouco o aspecto, que a gente fala muito das relações pessoais. E no ambiente de trabalho, a gente tem muito dessas angústias. Então, partindo para esse âmbito do reconhecimento, a gente pode, junto com o reconhecimento, pensar, né, a gente precisa fazer esse movimento, saber o que que eu espero do outro, o que que eu espero desse trabalho, o que que eu espero, né, desse ambiente de trabalho. E eu não consigo responder essa pergunta se eu não definir para mim o que que é sucesso profissional para mim. Se você não conseguir visualizar onde que eu quero estar daqui um ano, dois, cinco, quem que eu sou, qual área que eu quero trabalhar, o que que me deixa feliz, né? O que que eu gosto de estudar, o que que eu gosto de fazer, até que ponto que eu suporto o contato com o outro, porque é perfil. Às vezes você é mais introspectivo e não precisa estar num lugar em que exige comunicação para você ficar se martirizando depois, se sentindo o patinho feio. Aí vem a história do patinho feio que ensina muito para gente. Ele não era um patinho feio, ele era um cisne entre os patos. Então, mas ele só conseguiu identificar que ele estava no lugar errado depois que ele se viu. E ele conseguiu olhar para outros grupos e falar assim, olha, tem alguma coisa errada, eu não sou daqui. Eu pertenço àquele grupo lá. Então, a beleza da modernidade, né, que nem só da liquidez do tempo e das relações, né, nem todo ruim,
Mas o lado bom dessa fluidez é isso. O ensinamento que traz para a gente é que nada é eterno. Não é porque você está naquele ambiente de trabalho ali, igual a doutora Diana trouxe para a gente, você vai morrer naquele local de trabalho ali ou naquela relação. Então, é preciso olhar para outras possibilidades. Mas sempre o primeiro passo é olhar para dentro. Então, o que é sucesso profissional para você? Dentro das diversas áreas da nossa vida, sucesso profissional é uma área, mas o sucesso profissional em si, ele também não diz de autossatisfação e felicidade. Ele é um processo, ele é uma etapa dentro da felicidade. O que é a felicidade? Aí a gente volta no Maslow, né, que é um dos teóricos que mais contribui para a gente, né, e mais conversa com essa questão da felicidade e da satisfação de uma forma brilhante. A felicidade e a satisfação não é o topo de uma montanha onde você chega assim com uma bandeira e fala, agora eu sou feliz. Conquistei meu carro, conquistei minha casa própria, agora eu estou feliz. Passei na faculdade, agora formei na... Não, não é isso. A felicidade, ela é movimento. E ele fala que a base da pirâmide é necessidade fisiológica. Então, você precisa se alimentar, você precisa estar bem. Depois você precisa, além de estar bem, não é quando você avança um degrau que você esquece o anterior, não. Você está satisfeito, você está bem alimentado, hidratado. Aí vamos para o próximo. Aí eu tenho necessidade de segurança, eu tenho necessidade de ter uma casa para morar, eu tenho necessidade de afeto, e nessa necessidade de afeto eu tenho necessidade de conhecer e também de ser reconhecido. Então, inevitavelmente, a nossa felicidade ela passa em alguma instância ou em várias instâncias pelo contato com o outro. E aí? É preciso você pensar em todas essas instâncias da sua vida para você conseguir alcançar esse máximo, esse ápice de felicidade. Porque a realização pessoal, ela não vem só com a realização profissional. Igual a gente falou da rotina de autocuidado. Se eu só dou ao mundo, alguém vai ficar capenga. Se eu só trabalho, a minha família vai ficar capenga. E aí? Eu preciso dar conta de tudo? Não. Eu posso dar conta de tudo? Talvez. Essa é uma caminhada muito íntima, muito pessoal, que cada um precisa fazer a partir de si. Do momento atual, a gente não pode deixar de considerar o momento atual da vida da pessoa. Às vezes ela está no momento em que, naquele momento ali, ela dedicar para o trabalho é mais importante, ela precisa, às vezes, está passando por um momento de desemprego ou passando por uma dificuldade financeira, uma doença na família, e aí a pessoa ela precisa dedicar mais por uma etapa da vida, só uma parte da sua vida. E esses movimentos, todos eles precisam ser conscientes, tranquilos, sem autoflagelo, sem autopunição, sem vitimismo. Nossa, tudo de ruim só acontece comigo. Nossa, mas eu não dou conta. Tudo bem não dar conta, de vez em quando. A vida, ela não é um conto de fadas. Ela não é a perfeição que aparece lá no Instagram, nas redes sociais. A vida é movimento. E esse movimento da vida, às vezes a gente está triste. Às vezes a gente acorda de mau humor mesmo. E só Jesus na causa. E tudo bem. Não precisa fazer uma tempestade. Também não precisa sair prejudicando as outras relações. Às vezes você levantou num dia que você não está muito bem, é uma relação pessoal, avisa. Porque ninguém tem bola de cristal também para saber que você não está num dia bom. Olha, eu não estou afim de conversa hoje. Não me olha. Né? E depois você se reequilibra, conecta consigo mesma, vai lá, explica se for o caso,
você está no ambiente de trabalho, você está passando por uma pressão, você tem um prazo para cumprir, um relatório para entregar. Tudo bem, às vezes, você tirar um dia de folga para descansar. Ou se você sentir que efetivamente não está dando conta, é hora de você pensar. Quando você chega nesses limites assim, é sempre tempo de repensar. Ai, eu estou muito cansada, não estou dando conta. Espera aí. Acendeu o alerta. Onde que eu não estou dando conta? Por que que eu não estou dando conta? Estou conseguindo a minha rotina de autocuidado? Estou conseguindo cuidar de mim? O que que eu fiz para me deixar feliz hoje? E isso é simples. Principalmente a mulher é cíclica. Ela pode acordar de mau humor, daqui a pouco está feliz da vida, e daqui a pouco morrer de chorar, né? Nós somos assim, nós somos cíclicas, né? Hoje a sociedade cobra muito que nós sejamos lineares, e a gente não consegue ser linear. A gente não consegue ficar o tempo inteiro no mesmo humor, porque essa é a nossa, é, faz parte de ser mulher, né? É Da oscilar nossa os biologia, inclusive. A sentimentos. gente tem TPM. TPM também, a gente oscila, a gente muda, né? Enquanto o homem que consegue ficar nessa linha é, é, reta, né? Sempre no mesmo humor. Ali, de vez em quando dá uma caidinha, de vez em quando dá uma coisa, mas ele consegue ficar assim. A gente não, nós somos sentimentos, nós temos muitos. Tem um mundo acontecendo dentro da gente aqui, né? Então, a gente precisa entender isso, que isso é natural, não é. E a gente tem se cobrado muito de ser forte, de ser guerreira, de dar conta de tudo. Não, a gente não dá conta de tudo, né? A gente até pode dar, mas a gente se sobrecarrega quando a gente faz isso, porque isso não tem a ver com a nossa essência, né? A gente tem a essência de transformar, de cuidar, de ser paciente, de fazer da casa um lar, mas a gente está pegando todas as outras funções também, e isso sobrecarrega todas nós, né? Exatamente. A sociedade fala que a gente dá conta de tudo, mas e a custa Todo de mundo quê? doente, todo mundo É, adoecido, né? conversando no trabalho essa semana, e a gente chegou à conclusão que, não raras vezes, a mulher, ela, nessa ideia que ela precisa sair de casa, ela precisa trabalhar, é importante, é legal ela ter um trabalho, mas em se considerando o núcleo familiar, não raras vezes a mulher sai de casa para trabalhar e o que ela ganha é para terceirizar os cuidados com a casa. Então, às vezes, ela terceiriza a educação do filho, tem que pagar alguém para ir para casa para olhar o filho, ela precisa de alguém para apoiar, para ajudar na manutenção da casa, ou para fazer uma compra. É, e aí, no final das contas, se ela for fazer a conta no lápis mesmo, é, até que ponto compensa? Ou o que sobra disso que está aí no final das contas, será que vale a pena? E até que ponto isso é sucesso? Exatamente. Ai, gente, eu posso falar o que eu penso desse ponto, assim, pela Claro. minha experiência de defensora pública, porque, assim, eu atendo num local que a gente só trabalha com uma classe processual que é medidas protetivas de urgência. Então, eu atuo só em processos de mulheres em violência doméstica. Algumas até que já saíram, ótimo, que a gente pede até desistência, arquivamento do processo, senão que aquele ciclo de violência, aquela espiral acabou. Mas eu vejo pela minha experiência que dois fatores são muito importantes como fator de proteção, que é o fato da pessoa ter uma rede de apoio, e esse apoio não precisa ser só familiar, pode ser o apoio das amigas, né? Nós mulheres nos ajudamos muito, nós mulheres nos entendemos muito, isso é importante. E o outro é a independência financeira. E aí, o que eu vejo, assim, a gente também trabalha, na verdade, eu também trabalho em outra classe de processo que a gente distribui a inicial de família. Por exemplo, a mulher tem uma briga, uma situação que gerou a medida protetiva e ela quer o divórcio, então ela precisa de entrar com essa ação de família, nós entramos. Aí, quando esse atendimento da inicial de família, um atendimento mais extenso, ela vai me contando como é que foi desenvolvida essa relação,
sabe? De quando conheceram e quando resolveram morar juntos, de ter o primeiro filho, como é que essa violência foi, se foi sempre um relacionamento violento ou não foi, tem muitas vezes essa violência vem lá na frente, com uso abusivo de drogas, de álcool, perda de emprego por parte do homem, traições, o cara começa a se envolver com outras pessoas, enfim, tem várias situações. E que eu vejo que é o segundo fator de proteção, quando eu via isso, e isso não é só eu que vejo, não, tá, gente? Isso é até discutido, é bem amplo. Em outros lugares, é bem amplo esse entendimento, de que a mulher que não tem uma independência financeira, ela tem muito mais dificuldade para sair de um relacionamento abusivo. Então, o que eu penso? Eu entendo o que vocês estão dizendo, que a Karina disse, mas eu acho complicado a pessoa sair do mercado de trabalho, esperar um filho completar 13, 15, 20 anos, e depois ela não consegue mais retornar ao mercado de trabalho. Então, assim, muitas vezes ela trabalha para pagar para o filho estar em casa com certa estrutura. Mas se ela não fizer isso, depois ela não consegue retornar ao mercado de trabalho. Porque o trabalho do cuidado não é valorizado, nem visibilizado, ela não vai ganhar esse trabalho de reprodução social. Ele não é visto, ele é invisibilizado, ela não tem uma indenização, ela trabalha em trabalho doméstico durante muitos anos, décadas, e chega no final de relacionamento, já mais velha, porque a gente pega casos aqui de mulheres de 70 anos de idade, 60, que a gota d'água dela, o copo dela encheu lá na frente. E ela falou, doutora, eu não tenho nada. Ele saiu de casa por causa da medida protetiva, falou que não vai me dar nada, eu estou passando dificuldade, estou passando dificuldade de comprar remédio. Essa mulher é mulher de 60 anos de idade, 70 anos. Então, assim, ela não tem uma aposentadoria, ela não tem nada. Então, assim, é um dilema, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que acho ela muito significativa. Espera-se que a mulher trabalhe como se não tivesse filhos e criasse filhos como não tivesse trabalho. Essa cobrança. Nossa, será qual sentido está fazendo estar fora de casa, porque você está preocupada com a casa, está preocupada com os meninos, e meu dinheiro mal sobra para alguma coisa? Será que não ficaria menos pesado esse fardo para mim se eu ficasse em casa, cuidasse desse filho, ou seja, trabalhando? Para mim, a mulher que fica em casa cuidando de filho, está trabalhando. Todo mundo que eu vejo, mas ela não trabalha, fica em casa. Todas as pessoas eu conheço, ela trabalha muito, sem férias, sem 13º, sem nada. Então, assim, eu acho isso um dilema tão grande na vida da mulher, né? Assim, qual que é essa escolha que eu faço, né? Só que eu acho muito complicada a questão do retorno ao mercado de trabalho. Como é que esse acolhimento dessa mulher que fez esse serviço de cuidado, né? E ainda tem um agravante que a nossa justiça ela é muito machista, né? Então, eu conheço vários casos de pessoas que ficaram anos casadas, tanto mulheres que trabalhavam fora, quanto mulheres que trabalhavam em casa. Eu atendi uma especificamente, que eu atendia os dois, que ele falou assim, Lília, você sabe, né? Ele falou desse jeito. Você sabe, né? Que se ela separar, a vida dela vai ficar muito mais difícil, né? Aí eu falei, como? Aí eu não vou ficar pagando as coisas para ela, não. E ela cuidou da casa, foram 30 anos de casamento. E cuidou da casa os 30 anos, né? Então foi um acordo. Só que eles nunca enxergam que ela trabalhou. Então eles acham que eles construíram aquele império todo sozinhos. Então é muito claro para eles que bancam tudo. E que se elas desistirem da relação, elas ficam sem nada. E o pior é que é verdade, né? Então, só quem é separada sabe o quanto é difícil ser separada. Então, eu já atendi vários casos de mulheres que realmente ficou sem nada, né? Eu tenho um caso pessoal que está na justiça, já deve ter uns 10 anos no mínimo, que ela teve um problema de saúde e ela, com problema de saúde psicológico, o marido pediu para ela assinar um documento, ela assinou achando que era alguma coisa do hospital e ele estava pegando todos os direitos dela do apartamento que ela mora até hoje. E ela está na justiça até hoje para ter esse apartamento. Ela tem 2 filhos e comprova, né? Tem documentos que eu estava internada, o problema psicológico, né? Psiquiátrico, e o juiz, todos os juízes falaram, mas você assinou. Então, a vida de uma mulher, né, que separou, a vida de uma mulher que foi dona de casa, e depois que resolve voltar a viver, né, sem construir a vida dela, é suado. É suado tanto pela sociedade, pelas pessoas, pelas
né, que estão à sua volta, as críticas, quanto pelo mercado de trabalho mesmo e da justiça. Dela ter o direito dela é bem difícil ainda, né? Espero que isso mude, porque nós estamos cada dia mais unidas, muitas advogadas, muitas mulheres se protegendo, se defendendo, mas até então é muito difícil. Pensando nesse prisma que a doutora trouxe, é, é fato, o trabalho, ele exerce um papel fundamental de proteção. É uma rede, é um espaço onde a mulher ela pode ser acolhida, ela pode compartilhar, né, se não todos ou parte dos problemas dela. A legislação hoje ela favorece, é, inclusive, que as empresas tenham programas de proteção às mulheres em situação de violência. Só que quando a gente pensa em realização pessoal e sucesso profissional, e mesmo quando a gente vai debruçar sobre o tema trabalho, a gente tem muitos caminhos e muitas possibilidades, especialmente na atualidade. Então, hoje, a gente tem uma área de trabalho mais informal que é tanto quanto ou mais importante do que um trabalho formal. Então, igual a doutora trouxe, o mercado de trabalho formal, você ter o seu patrão, você ter um chefe, você tem horários para cumprir, nem sempre a empresa tem esses programas, nem sempre a empresa olha para a mulher, mas é uma das coisas que a gente mais carece, igual eu compartilhei com as meninas, é informação, é saber. O saber, aí me faz lembrar do mito da caverna, né? Você não consegue pensar sobre algo se você sequer sabe que aquele algo existe. Então, quando a gente pensa na rede de cuidados e na rede de proteção e atenção à mulher, a gente precisa ter todas as áreas atendidas. Essa área profissional, especialmente, quer seja quando a mulher vai ter um filho ou quando ela entra num casamento e ela quer se dedicar às outras coisas, o mercado de trabalho formal é uma das possibilidades. Então, não é porque ela está em casa, por isso que ela precisa ser empoderada, ela precisa aprender a dizer não, ela precisa aprender a criar momentos no dia para ela. Então, ela de casa, ela tem outras possibilidades de renda. Ela precisa ter um esclarecimento e uma orientação de que se ela trabalha de forma autônoma, ela deve recolher o imposto, ela deve criar um MEI, ela deve construir outras possibilidades de autoproteção. Porque se caso ela vir a adoecer, se caso ela vir sair do relacionamento e precisar resgatar um fundo de garantia, ela precisar de uma licença, a legislação vai estar amparada. E, principalmente, esse amparo vai ser construído por quem? Por ela mesma, sem precisar de depender do outro. Então, é um processo, né? E as gerações anteriores têm, às vezes, uma carência maior ainda de esclarecimento. E esse é um dos objetivos que a gente tem aqui, que é construir essas possibilidades, é trazer essas reflexões, tudo a partir do autoconhecimento e da informação. Então, quando a gente vai pensar relacionamento, a gente vai pensar em despertar da mulher, às vezes ela está olhando para aquele problema central na vida dela, que é o relacionamento. Às vezes, as angústias, as alegrias, os sofrimentos dela estão todos ali na relação. Mas, igual a Lilian falou lá no começo, às vezes ela abriu tanto mão de si mesma, que ela abriu mão do trabalho, ela abriu mão do autocuidado, e ela perdeu tudo, perdeu toda a rede, perdeu toda a referência, e só sobrou para ela o quê? Relação. Então, todas as dores e todas as alegrias dela estão ali naquela relação e naquele lugar. Então, ela precisa fazer esse movimento interno de se redescobrir,
de olhar para todas as áreas da sua vida, o trabalho, a família nuclear ali, se ela é casada ou se ela tem um relacionamento com alguém bem próximo, a família ampliada, que é essa rede de proteção maior que a gente tem, os tios, as tias, os avós, né? A outra rede mais ampla ainda, que vem os amigos, a família, né? A família já está no anterior. Mas aí vem os amigos, o trabalho, e toda essa condição que nós mesmas temos condição de fazer, sem ficar só depositando o nosso sucesso ou o nosso fracasso no nosso trabalho ou na nossa relação. É nos responsabilizarmos, é construir essa história, as possibilidades que a gente mesmo. Então, como a doutora falou, o trabalho, tá, é bíblico, inclusive, né? O trabalho dignifica, né? O homem, no caso, nós, seres humanos. O trabalho dignifica. Ele é importante e indispensável, inclusive para a saúde mental. Também, através do trabalho, a gente significa e ressignifica a nossa vida e a nossa existência diariamente pelo senso de utilidade. Nós, seres humanos, temos a necessidade, em alguma instância, de nos sentirmos, além de amados, úteis. O que eu faço de bom? O meu trabalho, né, tem importância para alguém. A minha existência tem importância para alguém. Então, a gente tem tanto o que a gente utiliza e faz de si, como das coisas que a gente constrói e nelas entra o trabalho. Então, o trabalho, ele é um ponto central do equilíbrio emocional e da saúde mental, e indispensável. Ah, Gente, ah, não, é só um comentário, pode falar. Deixa eu só fazer um comentário. No sistema que a gente chama do trabalho estar a serviço, né? Nós recebemos muito da nossa família, da nossa mãe, ela esteve a nosso serviço, e quando a gente está cheia desse serviço que prestaram por nós, a gente leva ele adiante. Eu pego esse serviço todo que eu recebi e eu passo ele adiante. Então, quem mais consegue ter esse movimento de gratidão e de se sentir preenchido ali, são as pessoas que geralmente prosperam ali no serviço. Então, eu boa noite, vi. doutora Diana. Obrigada. Eu não Ai, sei se obrigada. a Ela já disponibilidade. saiu. Ah, foi. O que que acontece? Eu vi essa semana, é como se fosse uma metáfora, mas aconteceu, assim, e que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui, e até para o presente, né? A gente esqueceu de falar que tem um presente para os meninos que estão aqui participando. Nós temos uma ferramenta. Eu vi uma cena no Instagram daquele tipo, um The Voice americano, né? De uma cena de um menino que ele entrou, ele fechou os olhos e começou a cantar. Ele cantava batendo assim na perna dele do lado de cá, assim, ó, batia assim, o tempo todo na música. Assim, e com o olho fechado e cantando, e deu um show absurdo. Mas parecia que ele estava em transe, sabe? E aí, na hora que ele abriu os olhos, que ele viu que todos os profissionais viraram para ele e a plateia estava alvoroçada, assim, encantada com ele, com a potência dele. Era uma criança. Ele ficou assim, em êxtase, e começou a chorar e tal. Ele não tinha visto, ele não escutou as pessoas virando, o pessoal aplaudindo e cantando com ele, porque ele estava com ele. Ele estava vivendo o momento dele, fazendo o que ele faz de melhor, curtindo, entendendo o limite dele, que eu acho que essa batidinha, às vezes, é um amuleto, né? Uma forma da pessoa criar um recurso ali para Uma autorregulação também, né? autorregulação emocional, exato. Fugiu essa palavra. Então, ele estava ali se autorregulando, sabendo que ele tinha capacidade, ele enfrentou, foi lá, se expor,
ele tinha um conhecimento sobre ele e estava fazendo o que ele ama de paixão, que ele investiu e está fazendo muito bem feito, mas estava com ele. Sem ficar preocupado com o que o outro está falando, com o que o outro está pensando, o que está acontecendo no mundo, e ele teve o melhor resultado. Gente, eu achei essa cena tão maravilhosa. Eu acho que diz muito do que a gente precisa fazer para a gente ter os melhores resultados, para a gente ser feliz. Se a gente não se conhecer, não buscar melhorar nossas potencialidades, não entender nossos limites e tentar criar recursos para enfrentar. E se a gente parar, né, conseguir parar de ficar só preocupado com o outro, com a expectativa do outro, com as explosões do mundo, né, a gente vai conseguir ter o que a gente precisa, o que a gente merece. Mas primeiro a gente tem que se conhecer, a gente tem que se informar, a gente tem que cuidar das nossas limitações, a gente tem que estar aqui dentro, sabe? E tem que ser verdadeiro com a gente, né? Ele estava ali cantando, que ele gosta de cantar, que ele estava fazendo o que ele faz de melhor ali. Então é isso, que às vezes a gente fica ali esperando o outro, você escolhe uma profissão porque o pai falou, você está ali escutando o falatório das pessoas, então você está tentando até fazer o que há de melhor ali que você faz, mas aí você barra, você fica com medo, você fica com vergonha que o outro está falando, então você não está em você, né? Então eu vou, todo encontro eu vou falar isso, assim, esse encontro, né, esse trabalho vai despertar isso, né? O nosso objetivo é isso, que a pessoa entre dentro dela de uma forma saudável, né? Não é de forma egocêntrica, egoísta, narcisista, não. É nela, ela se conhecer, se informar, se melhorar cada dia mais, para ela ter o melhor resultado, um ótimo relacionamento, né? Aprender a ter recursos para lidar no relacionamento, sair de um relacionamento que não tá bom, arrumar um melhor trabalho ou sair daquele trabalho ali, mas primeiro, gente, ela tem que estar nela. Eu vou tentar Tem achar que estar esse vídeo para conectada, passar para vocês. É lindo, é lindo. conectada consigo mesmo. É. Então, eu acho muito, muito bacana essa questão do trabalho, aproveitando até da oportunidade que a doutora Diana trouxe, dessa necessidade do trabalho e pensando fora da caixa. Igual você falou, às vezes essa realização profissional, essa profissão que eu escolhi, ela sequer tem muito sentido, ou foi algo que eu construí por mim mesma. Aquilo ali às vezes nem está fazendo muito sentido mais. Talvez você tenha escolhido mesmo e teve prosperidade e seja próspero, né, no seu trabalho. Mas em outras instâncias, ou precisando de outras áreas, é, o movimento é esse. Se está tudo bem no trabalho, se eu estou próspera aqui, que eu consiga me doar em outras áreas também, que não só o trabalho. Eu estou num relacionamento, eu tenho que me fechar em casa, e infelizmente a realidade é essa. Às vezes a mulher ela já trabalhava, ela tem empresa, ou ela é bem-sucedida profissionalmente, ela entra numa relação. E a marca da relação para o homem são filhos. Então, a forma que o homem tem de marcar a vida de uma mulher para sempre são filhos. A Vivi está falando sobre encerrar o vídeo, meninos. Nós vamos caminhar para. Estamos já caminhando para o final, né? Vivi? Oi? A Sim, gente já caminha. porque senão fica grande demais, né? E já É, foi no prazo. Colocando limite. é, Senão a gente vai falar. como, O assunto é muito rico, senão a gente vai falar até amanhã. exato. Mas os desafios, caminhando para o nosso último tópico, os desafios são esses, a gente encontrar esse equilíbrio, saber o momento de mudar de trabalho, de procurar outras formas de sobrevivência, mas que nunca seja uma vivência, que a nossa vida nunca seja uma vivência na sombra do outro, qualquer outro. Ou seja, que a gente não viva só em função do trabalho, só em função de uma relação, só em função do filho ou da família. Que a gente consiga fazer da nossa existência algo singular para nós, algo importante para nós, para que a gente consiga se doar para as coisas que fazem sentido e são importantes para nós da melhor forma possível.
Ô, Vivi, você consegue disponibilizar no chat o material que a gente vai compartilhar com ele? Acho que sim. Peraí, deixa eu tentar pegar ele aqui. Gente, vocês não me chamaram, não, né? Eu tava só respondendo aqui. Desculpa. Não. Deixe-me ver se eu consigo. É um link, não é, Karina? É, tem o link e tem um arquivo. Deixa eu ver aqui. O link eu consigo copiar. O outro tem que ver se eu É vou fácil. colocar o link e aí as pessoas que estão aqui, por favor, vejam se vocês conseguem abrir. Eu vou colocar aqui no chat. Vejam aí, vê você também, Lilian, por favor, se você consegue. Aqui, na questão de compartilhar aqui, é só o anfitrião que consegue. Eu coloquei. Como assim? Você Aqui precisa no Zoom que você baixar está falando? Ó, na verdade, o que apareceu aqui? Pediu para solicitar, e aí você que está enviando vai receber um e-mail da pessoa que está solicitando para você liberar o acesso. e esse do link. Aí tem um É. arquivo Então, PDF. peraí, deixa eu fazer o arquivo aqui. Acho que é mais fácil. O arquivo PDF você consegue baixar ele. Tá, peraí, vou colocar aqui. Minutinho. Aí no link que foi no chat, tem uma planilha falando das várias áreas da vida. Essa atividade que a gente está disponibilizando chama Roda da Vida. Então, na planilha, tem várias áreas da nossa vida e insights, tópicos de cada área dessa para que a gente possa refletir. Mas não precisa ficar só nesses tópicos, não. Pode pensar além. E no arquivo PDF, ele vem a roda da vida, que é o desenho, para a gente fazer esse trabalho de pontuar. É um trabalho de autoavaliação. E aí você pontua cada área da sua vida, como que você se sente em relação a essa área, e tem alguns questionamentos abaixo para você ir fazendo esse processo de autorreflexão. O ideal é que essa roda da vida ela caminhe sempre em equilíbrio. O exemplo que a gente dá é assim, é, eu não tenho nenhuma roda aqui, eu tenho o óleo essencial. Então, para a roda girar, né, tranquilamente, ela tem que estar assim. Então, às vezes, a roda da vida, a gente vai marcando na área da saúde, 10 na área, do trabalho, 5 na área do lazer. E aí, não fica uma roda, né? Ela fica bamba. Então, ela anda assim. Por isso que chama roda da vida. Para que a sua vida flua, ela tem que estar razoavelmente, de preferência, em equilíbrio todas as áreas. Então, que você consiga conciliar seu lazer com a sua vida amorosa, com a sua vida familiar, com a vida espiritual. Então, que você consiga, né, em 24 horas, em 7 dias da semana, 30 dias do mês, conciliar as coisas, porque tudo isso é importante, né? A Karine falou de Maslow, então, assim, nós temos coisas que são básicas, né? Necessidade fisiológica, comida e tudo mais, depois vem a segurança. Só que é uma pirâmide, né? Se faltar uma parte aqui, não é pirâmide mais. Se faltar aqui, né, ela vai ficar bamba, não vai sustentar as outras áreas. Então, a roda da vida é a mesma coisa. Então, para que a roda flua, você precisa ter condição, né, criar uma fluidez em todas as áreas da sua vida. Então, muita gente investe só no relacionamento, né? Aí deixa todas as outras para trás. Por isso que muita gente fala assim, eu não sei nem o que que eu gosto. Eu tenho várias pacientes que já falaram isso comigo, né? O que que você gosta de fazer? Não, Lília, nem sei, porque minha vida hoje em dia é só acordar cedo, levar a menina na escola, buscar a menina na escola, não sei o que, pagar a conta, aí marido, nananã, e casa. O que que você fazia na adolescência? Eu andava de patins. Mas agora não dá. Vai ter que dar. Vai ter que dar, fez o pé do ET. Não dá para andar de patins, às vezes é perigoso, né? Agora, em determinada idade, mas vai caminhar, vai fazer qualquer coisa. Então, para a roda fluir, gente, vocês precisam investir em várias áreas. Não dá para ser só no trabalho, vai dar um burnout. Não dá para ser só relacionamento, senão você sufoca a pessoa. Não dá para ser só espiritualidade, você morar dentro da igreja ou ficar estudando tudo, o porquê das coisas. Não dá, sabe? Mas só para Nós poder somos Centra. funcionar, poder. sistêmicos, né? É.
A gente Exatamente. precisa estar bem em todas, são vários leques, né? Várias áreas da Exato. nossa vida. Se ela, A gente não come e um uma prato tá só de arroz, ligada à né? outra. Hã? É. A gente não come um prato só de arroz. Até É, o arroz, o risoto tem um vinho, tem um queijo, tem não sei o quê, né? Então, do mesmo jeito que o nosso prato tem que ser diversificado, colorido, a nossa vida também tem que ser, né? Então, por favor, gente, investir nas áreas da vida de vocês para a roda girar levemente, tranquilamente, fluida. vejam E se nós aqui agora, gente. Dá uma olhadinha aí, por favor. foi. E, então tá. Ah, agora E deu. nós aqui também abrindo para o grupo, quem tiver dificuldade em alguma área específica da vida, quem tiver alguma questão, pode trazer no nosso próximo encontro, pode, já manda aí no chat, a gente fica atento e na próxima encontro a gente debate o tema, a gente traz soluções, a gente constrói essas possibilidades juntos. Sempre quando a gente está passando por alguma dificuldade, em qualquer dessas instâncias da vida, a gente tem essa dificuldade de, às vezes, encontrar solução que a gente está vivendo. Então, os nossos afetos estão mobilizados naquilo que está ali, e essa mobilização, às vezes, dificulta a gente pensar fora da caixa, a gente olhar de fora. Enxergar, né? Então, Porque você está muito próximo, você precisa de dar uma distância para conseguir enxergar, né? E às vezes o outro está nessa distância. isso. Então, para quem está de fora, é sempre está de fora e não está afetado, não está com os afetos mobilizados, é, a gente às vezes consegue contribuir com outras possibilidades. E a partir dessas outras possibilidades, só de você falar assim, nossa, então tem outra possibilidade. Isso diminui a tensão interna, isso reduz o nível de angústia, de sofrimento, de ansiedade. E a partir do momento que você vai diminuindo essa tensão, você consegue olhar para outras possibilidades e encontrar solução. Isso. Gente, informar aqui, né, que nós ainda vamos fazer esses encontros toda quinta-feira, às 19 horas. Isso. Então, venham, espero que vocês tenham gostado. A gente vai disponibilizar o vídeo assim que ele baixar aqui, eu vou colocar ali para as meninas. Quem quiser, peça o vídeo, vai estar no YouTube também. Então, passem para as pessoas que vocês conheçam, que possa ser, né, importantes para elas, para sua mãe, para sua irmã, para sua colega de trabalho, sua amiga, e fazer esse convite para vocês se abrirem aqui também. Aqui não é só a gente que fala, a gente também gosta muito quando vocês participam, fazem perguntas. Isso, né, isso gera uma conversa maior, a gente vai para assuntos ali que são pertinentes, que são importantes ali para todo mundo. Então, finalizamos por aqui hoje. Sim, Beijo para vocês, muito obrigada pela presença. obrigada. Beijo, gente. Boa Boa noite. noite. A Até o gente se vê próximo. quinta-feira que vem, às 19 horas. Que bom, Amanda. Tchau, gente. Tchau.